Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. O meu nome é Tânia e hoje tenho a minha colega Ângela Silvino para conversar comigo sobre um tema especial para as duas, sim? Olá, Ângela, bem-vinda e obrigada por teres aceito este desafio. Não estás nada nervosa, pois não? Um bocadinho, sempre. Eu é que tenho a agradecer, em primeiro lugar, porque às duas, não é? A Tânia e a Dina. Ainda me cruzei contigo nos corredores da faculdade e tive o prazer de ter a Tânia, a Dina ainda como minha professora. E é um percurso interessante e acho que este projeto é fantástico, não é? Nós conseguimos através desta exposição chegar aos nossos colegas e a todas as outras profissões, portanto parabéns, que assim seja esta continuidade que acompanha a tecnologia dos dias de hoje, não é? Nestes tempos difíceis. Ainda no outro dia te dizia, estou a ouvir no Spotify, portanto acho que é extremamente importante. Obrigada. Vamos tentando usar os recursos que temos, sim, e esperamos continuar a chegar a muitas mais pessoas. E já agora aproveito, já que estamos a falar do projeto, para dizer o quão importante tem sido para nós ter vários colegas que participam connosco, porque o objetivo do projeto era de facto ter a partilha de várias experiências de várias áreas e os colegas têm sido muito generosos também na sua participação aqui neste projeto, que é um projeto que espero que seja para todos e de todos também. Portanto, obrigado a todos e a ti também. E Ângela, se calhar ia pedir para falares um pouquinho de ti. Sim. Então, sou a Ângela Silvino, sou terapeuta da fala. E trabalho numa IPSS, no Conselho de Cascais e também em algumas escolas aqui do Conselho do ensino privado. Como vês, o meu âmbito é o escolar e esta é a minha paixão, é a linguagem oral e escrita, mas não foi assim um amor à primeira vista, porque não. No início eu há 14 anos achava que tudo eram perturbações de sons da fala, tratava como tal, mas as crianças começaram a regressar à instituição com outras dificuldades de linguagem escrita que eu comecei por entender que tinham algumas semelhanças com a linguagem oral, mas que não sabia pensar muito sobre elas. Felizmente estou neste conselho e consegui cruzar a minha vida profissional e pessoal com a terapeuta Gracinda, que já há muito tempo que caminhava nesta área. E que foi uma ajuda fundamental para começar. Ainda hoje me tira algumas pedras do sapato, como eu costumo dizer, porque temos sempre novos desafios. E portanto foi assustador, não é? Já falámos sobre isto algumas vezes. Eu, quando ia às formações da Relicária, portanto optei por começar por formar-me nesta área e cada vez mais frequentar formações alusivas a este tema. E era assustador no início. Eu saí das formações e pensava, como é que vai ser possível um dia eu controlar todas estas variáveis na oralidade, na escrita? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir programar uma sessão tão específica quanto o problema que eu estou aqui a identificar? E portanto este foi o desafio, mas primeiro estranha-se e depois entranha-se. E depois já não conseguimos não pensar nisto, não é? Não consegui não pensar, exatamente. Já não dá, já está. Comigo também é assim. Também já está entranhado, não é? Ângela, eu convidei-te para vir conversar connosco exatamente por conhecer o teu percurso também, a tua dedicação, o teu interesse. Sei que és uma pessoa que pensa muito, que desafia, que faz perguntas e isso eu acho que é aquilo que nos pode fazer também abrir novos caminhos em qualquer área e na nossa em específico e tive a oportunidade de ir te conhecendo e estando contigo em alguns momentos, esperando sempre que trabalhasses também comigo porque fui percebendo isso e esta conversa faz-me sentir também ser contigo nesta área por conhecer o teu interesse, a tua dedicação também, o teu saber e a tua experiência nesta temática. E qual é a temática? Leitura e escrita, não é? Podiam ser outras áreas, mas lancei-te o desafio porque recebemos um pedido de uma colega para falar sobre o papel do terapeuta da fala nas perturbações da leitura e da escrita. E tu acabaste agora na tua apresentação de falar sobre como mudou a tua perspectiva nesta área, não é? E portanto no fundo queria desafiar-te a falar um pouquinho sobre isso, no fundo a responder à pergunta: qual é o papel do terapeuta da fala nas perturbações da leitura e na escrita?
se nós entendermos que a linguagem escrita partilha todo o processamento linguístico e que ela é só uma modalidade, tal e qual como a questão oral, faz-me todo sentido que o trabalho seja realizado pelo terapeuta da fala, ou seja, quando as questões que estão presentes na linguagem escrita têm uma base ao nível do processamento linguístico, então estamos na nossa área, estamos na nossa praia. Saberemos melhor do que qualquer outra pessoa ou outra pessoa que estude linguagem traçar um caminho específico para adequar um perfil de linguagem que depois permita uma aquisição, uma aprendizagem desta linguagem escrita, porque elas são diferentes, não é? A linguagem oral nós sabemos que é inata e que tem um conhecimento implícito, ao contrário da linguagem escrita, que é aprendida, que tem regras e que precisa de facto de uma capacidade metalinguística muito maior. Então cabe-nos traçar um perfil exato, um perfil muito detalhado, com uma avaliação que consiga passar por todos os domínios da linguagem e avaliá-la em ambas as modalidades, no oral e também na parte escrita, incluindo codificação, descodificação, leitura e escrita, e perceber e tipificar quais é que são os erros, quais é que são as lacunas, para depois conseguirmos um plano de intervenção adequado e que corresponda depois a uma evolução na aprendizagem, ou seja, nós não ensinamos ninguém a ler e a escrever, nós não fazemos fichas, nós não fazemos testes, nós não trabalhamos explicitamente o C de cedilha, os 2 S, não é? Ou seja, claro que passamos por eles, não é? E que temos que explicar, muitas das vezes até vamos a um contexto derivacional da palavra para dizer, olha, a palavra mãe é esta e portanto todas as outras acabam por derivar e vão ser parecidas, mas não está na nossa base este trabalho de ortografia explícita. Isso é o papel do professor de apoio, do explicador, mas nós estamos focados na parte do processamento linguístico, seja ele semântico, sintático, pragmático, independentemente dele. Ou seja, eu acho que o que estás a dizer é que nós não vamos buscar o manual do primeiro ano, ou do segundo, ou do terceiro e fiz exatamente... Temos de ir lá buscar um texto ou umas palavras-alvo, não é? Não como objeto de intervenção, porque não somos professores, não é? Portanto, não somos professores e, portanto, não vamos ensinar propriamente, mas vamos reabilitar, não é? E a importância da avaliação e do que estavas a referir, a importância de traçar um perfil linguístico na avaliação, porque é um perfil linguístico. Claro que também vamos traçar um perfil leitor, vamos avaliar a leitura e a escrita, não é? Mas nós queremos fazer a relação com aquilo que encontramos no perfil linguístico e a nossa atuação será no perfil linguístico também, seja ele... Refletimos sobre isso, que é, imagina, a criança tem uma velocidade de leitura abaixo daquilo que seria esperado. Eu fiz uma medida, fiz uma conta, mas agora resta-me o pensamento terapêutico, que é porque é que isto está a acontecer? Onde é que está focada esta dificuldade? Sim, isto está numa guia lexical, está numa guia fonológica, qual é a troca que faz? Não importa dizer que está certo ou errado, toda a gente sabe cortar provas, não é? Importa olhar para lá e perceber, trocou o F pelo V, e então isto estamos ao nível do segmento, de um traço, que é o vozeamento, e que podemos ter objetivos muito específicos e tarefas específicas para esta questão. Ou imagina crianças que acrescentam grafemas no final de algumas sílabas. Nós olhámos para lá e percebemos porquê, não é? Ela simplesmente simplificou, passou de CCV, não é? Farol para farol e portanto fez uma coisa como CVCV e a estrutura silábica ficou mais simples e portanto cabe-nos, por exemplo, encontrar palavras-alvo que terminam exatamente da mesma forma e fazer com que a criança as manipule e trabalhe e que passe a adequar este tipo de estrutura. Sim. Eu estava aqui a pensar... Nos manuais nenhum destes exercícios não, ainda. Embora se possam encontrar algumas coisas que envolvem, e tudo vai envolver linguagem, mas não é um trabalho dirigido para a linguagem. Eu partilho da tua opinião. Eu acredito que o nosso papel é de facto a reabilitação e o nosso grande objetivo é a reabilitação, ou seja, dar competências que não estão presentes ou que estão alteradas, em que a criança apresenta dificuldades, competências linguísticas, seja em que domínio for, porque podemos estar a falar de domínios fonológicos, mas podemos estar a falar de uma criança que tem dificuldades sintáticas ou dificuldades pragmáticas ou dificuldades semânticas e
qualquer um destes domínios pode ter influência na leitura e na escrita e terá um perfil de leitura e escrita distinto, não é? Nós sabemos que as dificuldades fonológicas irão possivelmente originar mais dificuldades de descodificação leitora, por exemplo, mas dificuldades sintáticas, mais de compreensão, por exemplo. Estou aqui a fazer uma conta. Portanto, qualquer um dos domínios da linguagem que esteja alterado pode vir a contribuir de forma menos positiva para a leitura, e esse é o nosso alvo. Portanto, eu costumo assumir que o meu papel enquanto terapeuta da fala é trabalhar a linguagem para a leitura. Eu vou chegar lá, é necessário fazer a conversão, não é? A conversão à leitura e à escrita, à ponte, mas não sinto que vou trabalhar, não vou ensinar a ler, não é? Vou trabalhar a leitura e a escrita promovendo competências. E essa promoção de competências linguísticas, ela pode acontecer em vários contextos, não é? Portanto, nós não trabalhamos apenas ou seja, só para não... Eu estava aqui a pensar nos diagnósticos especificamente, não é? Nós trabalhamos linguagem mesmo em meninos que aparentemente possam não ter dificuldades, uns que têm dificuldades de expressão, de linguagem, que elas são visíveis, e outras que podem não ser tão visíveis, não é? Eu costumo dizer que as perturbações do desenvolvimento da linguagem, ou as antigas perturbações específicas da linguagem, estamos neste limbo, quase que são um presságio para as alterações de linguagem escrita, não é? Porque se nós temos algum destes domínios alterados, com certeza que teremos problemas um bocadinho mais à frente. E quando trabalho com estas crianças em pré-escolar, faço um caminho, mas faço uma interrupção e peço aos pais, olha, voltem depois noutra fase. Era importante para mim observar esta criança já a aprender a ler e a escrever e perceber quais são as lacunas que aqui estão, por exemplo. Por exemplo, as perturbações dos sons da fala fonológicas. Se a criança, à partida, apresenta uma dificuldade no armazenamento e na manipulação da informação fonológica, também se adivinha que provavelmente, quando for aprender a ler e a escrever, sendo esta a estrutura mais importante no início, que falhe. E, portanto, temos muitos diagnósticos que vão verter para a linguagem escrita, que podem ser específicos, não é? E da linguagem, ou não. No caso da dislexia, que é de facto específica e que todas as nomenclaturas ou autores que consultamos todos eles têm um ponto em comum. Trata-se de uma dificuldade no processamento fonológico, não é? E, portanto, é específico. Contudo, temos outras questões, como a atenção, como a parte emocional, que pode efetivamente interferir com a linguagem escrita. E aqui eu acho que é importante também falar do papel de uma equipa, não é? Porque nem sempre somos nós que vamos resolver a totalidade das questões, porque elas podem não ser específicas da linguagem, e podemos precisar da ajuda de outros técnicos para as questões da percepção visual, da atenção, memória, comportamento. Eu acho que, independentemente de... Falámos aqui sobre... Não estamos a falar sobre diagnósticos, mas estamos aqui a falar de vários perfis. Meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita por desatenção, meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita por alguma questão emocional ou predisposição para a aprendizagem no momento, meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita especificamente, nos casos da dislexia, meninos que têm dificuldades na leitura e na escrita decorrentes de perturbações de linguagem, diagnósticos que até já surgiram em idade pré-escolar, ou não, ou que se estão agora a manifestar de uma forma mais evidente. Independentemente do diagnóstico, e claro que isso importa para a avaliação e importa para a intervenção e importa muito, e para a decisão do trabalho da equipa, não é? Sim, para a decisão... é muito importante, e às vezes para os pais, não é? É bastante importante que os pais deem um nome ou não, mas o diagnóstico de facto é importante até para definir depois a nossa intervenção, sem dúvida. Eu acho que não muda, não muda qual é o nosso papel em qualquer uma delas. O nosso papel em qualquer uma delas é sempre centrado no processamento linguístico, não é? E no perfil que esta criança tem enquanto linguagem, ou seja, o perfil linguístico dela, quais é que são as falhas, onde é que falha,
independente do nome que nós lhe possamos dar ou que tenhamos que fazer encaminhamentos para depois sermos assertivos no diagnóstico final, mas o perfil linguístico é da nossa responsabilidade e é o nosso foco. Eu gostava só de pensarmos aqui em 2 exemplos da forma prática como é que isto acontece, não é? Para não ser só o que é isto, nos centrarmos num perfil linguístico. Tu deste o exemplo, vou pegar nos exemplos que tu deste o exemplo da criança que faz uma adição de uma letra, eu posso lhe chamar assim, não é? Mas aquilo tem um significado linguístico para mim que tu disseste, não é? Há um processamento da estrutura silábica que foi feito de uma forma que talvez não fosse a ideal. Então, a minha intervenção como terapeuta da fala não vai ser corrigir o erro e dizer-lhe, olha, não se põe a letra E. Claro que podemos falar sobre isso. Como é que será a nossa intervenção num caso como este? Será centrada no erro escrita e apresento, por exemplo, uma palavra certa com E, uma palavra errada com E e baseio a minha intervenção numa estratégia e numa informação mais ortográfica, ou tens outra proposta, por exemplo? Não, teria outra, até porque eu acho que quanto menos tempo eles virem, não é? Temos aquele estudo de que devemos corrigir entre 4 a 8 segundos, não é? Que é para não ficar armazenado na memória visual. Eu acho que expor o erro não seria a melhor solução. Eu acho que a proposta seria, de facto, encontrar palavras-alvo idênticas e poder realizar uma tarefa, um jogo, uma escolha, qual é que acaba desta forma, uma caixa, 2 caixas, separar, esta acaba no R, esta tem mais um bocadinho, ou seja, fazer sempre aqui uma oposição no processamento para que seja... Podíamos recorrer à segmentação silábica, não é? As estratégias fonológicas, quantas sílabas tem, qual é a estrutura desta palavra, se acaba no R, como tu estavas a dizer, mas isto quantos sons de ovos dentro desta sílaba, não é? Não estão 4 ou não estão 2, se nós só temos 3, vamos codificar isto, vamos passar os sons para triângulos, as sílabas para... Mas nessa altura até podemos não estar logo com a palavra escrita, ainda estamos a trabalhar a organização fonológica para depois transportar esse conhecimento. Exatamente. Sim. Ou seja, eu acho que, desculpa interromper-te, eu acho que se nós focarmos o nosso trabalho ao nível da associação fonema-grafema, estamos a trabalhar no final do caminho. Podemos ser redutores para algumas crianças que precisam do trabalho antes, não é? Por exemplo, tu falaste na troca de F e V, são trocas de letras, mas que manifestam uma alteração fonológica, de uma escolha fonológica de um traço, de uma propriedade fonológica de vozeamento, não é? Já é importante percorrer todo esse processamento, não é? Perceber se ela tem alterações na discriminação, na percepção, na memória e na consciência fonológica profunda. Porque isto também é outra questão, ou seja, desculpa falar-te disto, mas eu sinto que muitas das vezes trabalhar leitura e escrita é trabalhar consciência fonológica. Não, consciência fonológica é uma parte daquilo que é o nosso processamento. E falamos da fonologia, mas podíamos estar a falar também, por exemplo, da morfossintase, não é? Que também é extremamente importante numa fase já de compreensão. Imagina, nós conseguimos, por exemplo, às vezes pegar, porque também é importante avaliar não só pelas nossas provas, mas pegar nos testes das crianças e olhar e perceber onde é que estão quais é que são as falhas, e conseguimos, por exemplo, perceber que às vezes as crianças falham sempre o mesmo tipo de perguntas, e quando vamos analisar é sempre o mesmo tipo de frase, ou seja, aquela criança não está a processar, por exemplo, uma relativa, e isso faz com que o nosso trabalho em terapia passe exatamente por isolar esta tipologia de frase e conseguir manipular este tipo de frase e criar várias tarefas que levem a que a criança comece a processar, começa a processar e consiga compreender. Portanto, quando nós trabalhamos desta forma... Desculpa. E às vezes percebemos que isso acontece na escrita ou na leitura, na compreensão leitora, e percebemos que quando passamos uma prova na oralidade percebemos que essa dificuldade também está presente, ou seja, que às vezes ela é decorrente de uma dificuldade da oralidade e por isso faz sentido trabalhar na oralidade também, não é? Sim, nomeadamente também a pragmática, não é? Ou seja, eu dou por mim muitas das vezes a fazer uma estimulação na modalidade oral para depois conseguir uma passagem
para a modalidade escrita. Ou seja, não vou pedir a uma criança que copie textos ou que escreva todas as semanas textos para trabalhar a coerência e coesão textual, mas consigo promover de outra forma, não é? Conversando sobre absurdos, promovendo organizações sintáticas e organizações de sequências e perguntando qual é o final desta história para ti. Portanto, há aqui muitas outras formas de trabalhar este processamento pragmático, mas sem ser diretamente. Ou como, agora vou pegar ainda noutro exemplo, que é trabalhar compreensão leitora. Pode ser que eu, enquanto terapeuta da fala, não vá pegar num texto e pôr a criança a compreender propriamente e faça um trabalho de lexical, por exemplo, de palavras relacionadas com outono, e vou buscar todas as palavras que estão relacionadas com outono, porque eu sei que isso vai ajudar de forma indireta, não é? A compreensão leitora ou a estrutura sintática, como estavas a dizer, ou outros aspectos. Ou seja, eu posso estar a contribuir para o sucesso da leitura sem ser através de tarefas propriamente de leitura, não é? E que são tipicamente do professor ou do professor de apoio ou de outra profissão que acaba por trabalhar nesse nível mais explícito, mais de regra, mais de ensino, que se distancia do trabalho do terapeuta da fala. Reforçando só que a dada altura vamos ter que chegar lá, com certeza, não é? Portanto, a dada altura vamos chegar a esse nível, não é? Porque depois também é preciso levar este, que é uma das dificuldades às vezes das crianças, é levar este conhecimento exatamente para a leitura. Portanto, precisamos lá. Estamos, acho que as duas a reforçar é a necessidade de passar o nosso papel, estar centrado numa primeira fase e provavelmente bastante tempo numa abordagem dirigida à linguagem, não é? Ou às competências prévias à leitura e à escrita. Exatamente, os pré-requisitos. Sim. É mesmo aqui. Eu também acho que é importante falarmos um bocadinho aqui, falavas-me da minha prática clínica, e eu gostava de partilhar que o facto de saltar de escola em escola e de conseguir dar formação nesta área para as equipas educativas e para as parcerias que temos, eu acho também um papel muito importante do terapeuta da fala neste contexto da linguagem oral e escrita. Ou seja, é extremamente importante que os professores e que as equipas com quem nós trabalhamos tenham noção de qual é o desenvolvimento. Quantas vezes as pessoas não nos veem e dizem: olha para aqui, vê lá se isto é assim, ele já devia estar a escrever de outra forma, achas que é assim? Portanto, acho que quanto mais conhecimento a equipa com quem nós trabalhamos tiver, mais casos nós vamos conseguir ajudar. E será mais fácil trabalhar nesta área, será mais fácil enquadrar este perfil linguístico na escola, em casa, em todos os contextos que a criança frequenta, porque nenhuma dificuldade de linguagem escrita é igual de menino para menino, independentemente do que tiver alterado. Somos todos diferentes e todos funcionamos de forma diferente, e às vezes sinto que o nosso trabalho ao nível do processamento da linguagem começa cedo a dar frutos na aprendizagem, ou seja, esta a passagem para o lado de lá. E é importante que o terapeuta da fala esteja presente em reuniões de escola para poder dar estratégias ao professor de apoio, ao psicólogo que trabalha com esta criança, sobre a forma como poderá efetivamente ajudar nestas lacunas que a criança apresenta, ou seja, sublinhar os que's, dar uma cor diferente para o f e para o v, ou seja, temos que ser específicos também nesta ajuda para que faça sentido o papel do terapeuta na escola. Isso, ou seja, no fundo levar das nossas estratégias terapêuticas e ajustar ao contexto. Só que eu acho que disseste uma coisa que para mim também é muito importante e uma coisa que eu acredito muito, que é dar ferramentas aos professores, dar ferramentas aos educadores e dar ferramentas aos professores, e isso passa por partilhar aquilo que eu faço sem medo nenhum, totalmente, e dar todo o meu conhecimento a estas pessoas. E queria aproveitar para partilhar também o quão acredito nisto, porque tive a oportunidade com a Relicário de Sons de implementar o programa de mais consciência fonológica numa forma preventiva, que também é um papel do terapeuta da fala na leitura e na escrita, de promoção, não de reabilitação, seria outro
outro dos nossos papéis, não é? Só que este projeto, de facto, esta implementação do programa era um programa que visava dar ferramentas e conhecimento aos educadores. Quem implementava eram os educadores, não era eu, terapeuta da fala, que implementava. Eu supervisionava, eu ajudava, dava formação, tínhamos sessões de esclarecimento semanais, mas quem tinha as ferramentas eram os educadores. Ou seja, isto para dizer que acredito também que o facto de dar mais ferramentas aos outros profissionais não os torna terapeutas da fala, não é? Não os torna terapeutas da fala, mas tornam-se grandes aliados no nosso trabalho, seja ele preventivo ou seja ele, lá está, de reabilitação. Quando eu quero levar as estratégias de intervenção para outros contextos, sejam os nossos parceiros a escola, sejam os nossos parceiros os pais, quanto mais ferramentas eu consigo dar, mais conhecimento sobre este funcionamento, eu acho que mais ajustados nós conseguimos... Também acho que são importantes por isso, ou seja, permitem uma maior proximidade entre o terapeuta e os técnicos e a equipa educativa, atuam numa fase muito importante do desenvolvimento da linguagem, e conseguem prevenir e promover competências que são extremamente importantes e, portanto, já estamos a trabalhar os pré-requisitos para a aquisição da linguagem escrita, e conseguimos muitas das vezes que as crianças consigam ser referenciadas atempadamente, que também é importante. É muito importante que esta vinda à terapia da fala para uma reabilitação de um perfil linguístico seja atempada, porque muitas das vezes os meninos chegam com outras alterações já emocionais, já de atenção, ou seja, porque não foi fácil deste caminho. Pois é, todas as tentativas e todas as estratégias foram ao lado, ou seja, não foram na linguagem, foram noutros caminhos. Quantas vezes nós recebemos meninos que dizem, não, eu não consigo, eu sou burro, eu nunca vou conseguir ler e escrever, não, isto não é para mim, e já estão nesta fase. E aí temos outras dificuldades, não é? Porque temos que também ultrapassar este peso emocional que já está em cima daquilo que pode ser até uma dificuldade específica, ou não é? Pronto. Ângela, acho que podíamos continuar a conversar, mas acho que vamos ficar por aqui. Eu julgo que assim o nosso papel ficou bem. Sim, eu queria só deixar aqui um desafio. Tem a ver com um trabalho que eu também estou a realizar e que talvez seja importante, ou seja, dei por mim a conhecer melhor as orientações para o pré-escolar e as metas curriculares para o primeiro ciclo, ou seja, são metas que o Ministério da Educação traçou para as nossas crianças. E é muito curioso que possamos contabilizar o número de descritores que estão nestas metas que são dependentes do processamento fonológico, ou seja, a quantidade de competências que são necessárias num primeiro ciclo que dependem exatamente deste processamento que o terapeuta da fala é especialista. É um desafio, são muitas, contem-nas. Vou aceitar o desafio e vou lançar o desafio às pessoas que nos estão a ouvir de escrever nos comentários aquilo que vão encontrando para poderem partilhar umas com as outras. Ou seja, aqui acho que o desafio é, vou olhar para as metas, tenho um objetivo, este objetivo depende do processamento fonológico e escrevem-nos para nós irmos vendo. Se ele não estiver cumprido, então deverei reabilitá-lo. Obrigada, Ângela, e obrigada pelo desafio. Sim, até breve, obrigada. Adeus. Obrigada e até à próxima semana.